Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá então, né? Dando continuidade à nossa discussão sobre oferta e demanda agregada, onde nós já discutimos conceitualmente, né? Qual o conceito de oferta e demanda agregadas, e aí já analisamos também quais são as variáveis que podem provocar deslocamentos, né, na demanda agregada e na oferta agregada, ou seja, que podem provocar alterações na oferta e demanda agregada quando nós observamos alteração, né, ou variações no comportamento dessas variáveis, certo? Então, para a gente analisar, para a gente fazer essa análise utilizando um modelo de análise, modelo de oferta e demanda agregada, vamos colocar o gráfico aqui, né, de oferta e demanda agregada, onde nesse gráfico nós temos como variáveis endógenas, ou seja, variáveis que estão dentro do modelo de análise, o preço, né, preço dos bens e serviços e a quantidade. No caso aqui, a quantidade vale tanto para a quantidade ofertada e quantidade demandada. Então, no modelo de análise, o nosso gráfico de oferta e demanda agregada, o que nós temos aqui? Eu tenho a curva de oferta agregada, como nós já discutimos anteriormente. A curva de oferta agregada ela tem uma inclinação positiva, e essa inclinação positiva, ela guarda uma relação entre o preço e a quantidade ofertada no caso, que é uma relação diretamente proporcional. O que quer dizer isso? Que quando o preço aumenta, a quantidade ofertada de bens e serviços também aumentará, certo? E qual que é a relação que ela guarda, qual que é a relação que existe entre o preço e a quantidade quando nós analisamos a curva de demanda agregada, certo? Quando nós identificamos a inclinação da curva de demanda agregada, ela tem uma inclinação negativa, ou seja, ela é negativamente inclinada. Então, a relação que existe, o que há entre o preço e a quantidade demandada, nesse caso, é uma relação inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Que à medida que o preço dos bens e serviços diminui, a quantidade demandada por bens e serviços aumentará, certo? Então, isso é o que mostra a inclinação das curvas. Positivamente inclinada, a relação entre as variáveis endógenas, ou seja, aquelas que estão dentro do modelo, é uma relação diretamente proporcional, ou seja, as duas variáveis caminharão na mesma direção. E quando eu analiso a curva de demanda agregada e identifico a relação entre as duas variáveis endógenas que estão dentro do modelo para análise da curva de demanda agregada, que tem uma inclinação negativa, nós identificamos que a relação entre preço e quantidade demandada é uma relação inversamente proporcional. O que mostra isso? O que quer dizer isso? Que preços e quantidades demandadas variam em direções opostas, certo? Então vamos primeiramente analisar o que acontece com a curva de demanda agregada quando nós temos alteração em variáveis exógenas. O que são variáveis exógenas? São aquelas variáveis que estão definidas fora do nosso modelo de análise, certo? E nós já trabalhamos, identificamos que nós temos três variáveis e a alteração no comportamento dessas três variáveis que podem fazer com que haja uma alteração da demanda agregada. E essa alteração da demanda agregada nós conseguimos identificar quando há um deslocamento da curva de demanda agregada para a esquerda, para baixo e para a esquerda, que indicaria que a demanda agregada estaria diminuindo, ou para a direita e para cima, identificando que a demanda agregada estaria aumentando. No caso da nossa análise aqui, vamos usar essas variáveis exógenas para mostrar um deslocamento da curva de demanda agregada para a direita e para cima, ou seja, evidenciando um aumento da demanda agregada por bens e serviços, certo? Essas variáveis que nós já trabalhamos anteriormente são três, não é? São os efeitos dos juros reais, efeitos do comércio exterior e efeito da riqueza real, certo? Então, qualquer uma dessas três variáveis pode provocar o deslocamento da demanda agregada, ou seja, provocar a alteração da demanda agregada, tanto aumentando a demanda quanto diminuindo. No nosso caso aqui, vamos fazer uma análise considerando um aumento da demanda agregada, certo? Então, como que o efeito dos juros reais
pode fazer com que haja um aumento na demanda agregada? Quando nós observamos uma redução dos juros reais, essa redução dos juros reais, ela provocará um aumento na demanda agregada. Por quê? Porque os agentes econômicos que dispõem de moedas em mãos, né, podem utilizar essa moeda tanto para o consumo de bens e serviços, quanto para podem usar essa moeda para especulação financeira, certo? E aí, quando os juros reais diminuem, a especulação financeira ela deixa de ser atraente e as pessoas passam a utilizar mais moeda para fins de consumo. Então isso faz com que haja um aumento da demanda agregada, certo? Levando a demanda agregada a aumentar. Graficamente, como que eu mostro isso? Eu mostro isso trazendo ou deslocando a curva de demanda agregada para cima e para a direita. Então, nesse caso aqui, o efeito dos juros reais, ou seja, quando há uma redução dos juros reais, em que os agentes econômicos sentem-se menos estimulados a manter o dinheiro na especulação financeira e passam a utilizar a moeda para consumo, isso vai aumentar a demanda agregada, certo? Então, graficamente, o que nós teríamos aqui? Um deslocamento da demanda agregada de DA para DA', ou seja, a direita, né, a direita e acima, aqui é o marco inicial, 0, aqui tende ao mais infinito. Então, esse deslocamento para a direita e para cima da curva de demanda agregada, de DA para DA', mostra que a demanda agregada estaria aumentando em função de uma alteração nessa primeira variável exógena que a gente viu, que é uma redução dos juros reais, certo? Uma segunda variável exógena, que não está dentro do modelo, mas que pode deslocar a demanda agregada, pode aumentar a demanda agregada, seria os efeitos do comércio exterior. De que forma? Quando nós temos efeitos do comércio exterior positivo, ou seja, quando há um saldo positivo na balança comercial resultante de um crescimento das exportações, isso pode provocar um deslocamento da demanda agregada para a direita, um aumento da demanda agregada. Por quê? Um resultado positivo na balança comercial, né, um saldo superavitário na balança comercial, ele é decorrente de aumento nas exportações. O aumento nas exportações, por sua vez, para que haja aumento nas exportações, antes precisa haver um aumento da produção desses bens e serviços que são direcionados para o mercado externo. E esse aumento na produção de bens e serviços, ele vai exigir que ocorra um aumento da contratação de trabalhadores, para que as empresas tenham condições de produzir mais. Contratando-se mais trabalhadores, tem mais trabalhadores recebendo renda, consequentemente mais trabalhadores realizando consumo. Então isso faz com que, provoca o quê? Provoca um aumento do consumo ou um aumento da demanda agregada. Por quê? Porque nós temos mais trabalhadores, certo? Recebendo renda, e essa renda vai ser utilizada no consumo dos bens e serviços, ok? Então isso provoca um aumento da demanda agregada, deslocando a demanda agregada para a direita e para cima, como nós estamos vendo aqui, de DA para DA', certo? A terceira variável exógena que pode provocar isso é o efeito da riqueza real, ou seja, à medida que os agentes econômicos que realizam consumo sentem-se mais ricos ou sentem mais confiança e como resultado do aumento da sua riqueza, que é medido em unidades monetárias que esses agentes de consumo conseguem acumular, isso vai resultar num aumento da demanda agregada, certo? Então, quando aumenta a riqueza real dos indivíduos, incluindo os agentes de consumo, eles sentem-se mais confiantes, e mais confiantes eles vão para o mercado realizar o consumo de bens e serviços, e isso faz com que haja um aumento da demanda agregada, certo? Então essas três variáveis que nós discutimos, caso as alterações nessas variáveis sejam dessa forma que nós apresentamos, repetindo, redução dos juros reais, efeitos positivos sobre o comércio exterior e aumento da riqueza real, tem condições de fazer com que haja um aumento da demanda agregada. Então, o efeito gráfico, no gráfico, seria este aqui, certo?
Para a gente entender o que vai acontecer, quais são os novos pontos de equilíbrio, a gente parte do ponto de equilíbrio inicial. Nosso ponto de equilíbrio inicial era onde inicialmente as duas curvas se cruzavam, que era aqui no ponto A, certo? No ponto A, né, quando a curva de demanda agregada intercepta a curva de oferta agregada, tinha um ponto de equilíbrio, onde o nível de preços dos produtos era o nível P0 e a quantidade, tanto demandada quanto ofertada de bens e serviços, era a quantidade Q0. Então isso aqui era o nosso ponto de equilíbrio, certo? No entanto, agora com o deslocamento da curva de demanda agregada de DA para DA', nós passaremos a ter um novo ponto de equilíbrio. Onde que será esse ponto de equilíbrio? Esse ponto de equilíbrio ocorrerá onde há a intersecção da curva de oferta agregada com a curva de demanda agregada, com a nova curva de demanda agregada, que é DA'. Então, que é nesse ponto aqui, nós podemos identificar como ponto B. Nesse ponto B, o que aconteceu? Nós tivemos um aumento do nível de preços, de P0 para P1, e também um aumento na quantidade tanto ofertada quanto demandada de bens e serviços, que aumentou de Q0 para Q1. Como ela se afastou do eixo inicial, está se aproximando do mais finito, então isso aqui indica um aumento. Então, a alteração naquelas três variáveis exógenas, né, redução dos juros reais, efeitos positivos do comércio exterior e aumento da riqueza real, provocarão essa alteração aqui, né, na curva de demanda agregada, levando a um aumento na demanda, provocando ou alterando o comportamento de equilíbrio. Então, nós passamos a ter um novo ponto de equilíbrio na economia, que é dado pelo ponto B, onde o nível de preço é um nível de preço mais elevado, com a quantidade ofertada e demandada de bens e serviços maior, certo? Então, os preços aumentaram e a quantidade, mesmo assim, a quantidade demandada e ofertada também aumentou. Por que isso aqui ocorre? Por que mesmo com o aumento de preço, nós temos um aumento na quantidade demandada? E aí, obviamente, a quantidade ofertada está acompanhando esse aumento na quantidade demandada. Isso ocorre porque essas variáveis exógenas, elas é que provocaram um aumento na demanda, uma pressão na demanda. Então, mesmo que ocorra esse aumento do nível de preços, a quantidade demandada de bens e serviços passa a ser uma quantidade maior, certo? Eu vou apagar aqui agora para a gente explicar como que se processa o deslocamento na curva de oferta agregada, dado a alteração em três variáveis também exógenas, ok? Informação aqui de oferta e demanda agregada, certo? O gráfico é o mesmo. Aqui já vamos partir do ponto de equilíbrio inicial, né? Ponto A, ao nível de preço P0. A quantidade ofertada e demandada inicial é Q0, então aqui eu tenho um novo ponto, o nosso ponto de equilíbrio, certo? Quais são as variáveis que podem provocar o deslocamento da oferta agregada? E aí, antes da gente discutir um pouquinho sobre essas variáveis, o deslocamento da oferta agregada, ele pode ocorrer para cima, né, da curva original aqui, acima e à esquerda. Isso indicaria que estaria havendo uma redução na quantidade ofertada, e a curva de oferta agregada ela também pode se deslocar abaixo e à direita da curva original, que é o OA, certo? E isso indicaria que estaria havendo um aumento da oferta agregada, ok? Então, só colocando a informação aqui, eixo inicial 0 e aqui tende ao mais infinito, certo? O que pode provocar um deslocamento da oferta agregada, ou seja, um aumento da oferta agregada? O que pode aumentar a oferta agregada são as alterações nos custos de produção, certo?
alterações nos tributos que incidem sobre o custo de produção e também a incorporação de avanço tecnológico no processo fabril ou a defasagem tecnológica no processo fabril. Então essas três variáveis que são exógenas, que estão fora do modelo, pode provocar alterações na oferta agregada, tanto diminuir a oferta quanto aumentar a oferta. Novamente, para a nossa análise gráfica aqui, vamos considerar o efeito dessas três variáveis sobre um aumento da oferta agregada. Então, para indicar um aumento da oferta agregada, nós teríamos que deslocar a curva de oferta agregada para abaixo da curva original e à direita dessa curva original. Então, nós teríamos aqui uma curva de oferta agregada de OA', vamos chamar ela de OA', certo? Mas o que pode trazer a curva de oferta agregada de OA para OA'? Essas três variáveis, como redução dos custos de produção. Uma vez que a empresa que produz os bens e serviços, ou que a economia, ao produzir os bens e serviços, consegue se deparar com o acesso à matéria-prima ou aos fatores de produção com custo de produção reduzido, esse sistema produtivo, essas empresas dessa economia terão condições de acessar a mesma quantidade de fatores de produção com um custo menor, certo? Ou, ainda em função do custo menor, acessar uma quantidade maior desses fatores de produção e, consequentemente, terão condições de produzir uma quantidade maior de bens, tendo também, obviamente, condições de aumentar a oferta desses bens que estão sendo produzidos. Então, redução no custo dos fatores de produção leva um deslocamento da curva de oferta agregada de OA para OA', ou seja, a curva de oferta agregada se desloca para a direita, como a gente consegue ver ali graficamente. Outra variável que pode provocar esse aumento da oferta agregada são os tributos que incidem sobre o custo de produção. Nós sabemos que a produção de bens e serviços ela vem carregada com tributos diversos, impostos diversos que incidem sobre o custo de produção, custo sobre a folha de pagamento da mão de obra, custo de impostos na aquisição de matéria-prima, de insumos na produção, certo? De uma forma geral, então nós temos tributos que incidem sobre o custo de produção. Uma vez que haja uma redução nos tributos, isso pode ser decorrência de um programa de estímulo do governo federal, estadual ou até mesmo municipal, para aumentar a produção via desoneração do sistema produtivo, desoneração da folha de pagamento, como é o que a gente tem observado, uma medida que tem nesse sentido na economia brasileira, que o Congresso brasileiro inclusive manteve, contrariando um veto do governo. O governo queria que a desoneração, o governo federal gostaria que a desoneração sobre a folha de pagamento fosse extinta, fosse eliminada, para que o governo tivesse condições de aumentar suas receitas, mas o Congresso entende que a manutenção da desoneração sobre a folha de pagamento é interessante para permitir que as empresas consigam produzir com uma facilidade um pouco maior, ou seja, com um custo de produção menor. Então, as empresas, com a continuidade da desoneração sobre a folha de pagamento, ao invés de pagar 20% de encargo sobre a folha de pagamento, as empresas pagam hoje em torno de 1,5% a 4,5%. Alguns setores, isso não ocorre em todos os setores, alguns setores empresariais produtivos. Então, isso permite que as empresas consigam produzir uma quantidade maior de bens e serviços, porque elas estão tendo o benefício de uma redução dos tributos que incidem sobre o custo de produção. Então, essa redução dos tributos permite às empresas produzir e ofertar uma quantidade maior de bens e serviços, certo? E uma terceira variável, também exógena, que ela não está dentro do nosso modelo, lembrando que as variáveis endógenas, ou seja, aquelas que estão dentro do modelo, são a quantidade ofertada e demandada e o nível de preços, certo? Essas são as variáveis endógenas que estão dentro do modelo, só para lembrarmos isso.
E aí agora voltando, a terceira variável, que é uma variável exógena, que está fora do modelo, mas que impacta aqui dentro do nosso modelo, é a incorporação de avanços tecnológicos, certo? Ou seja, quanto mais tecnologia as empresas empregarem no processo fabril, consequentemente isso aumenta a produtividade da mão de obra. Esse aumento na produtividade da mão de obra permite que as empresas tenham condições de produzir e ofertar quantidades maiores de bens e serviços. Então esse aumento natural na quantidade produzida de bens e serviços decorrente dos ganhos de produtividade, porque as empresas estão incorporando o avanço tecnológico no processo fabril, se reflete no aumento da oferta agregada, deslocando a curva de oferta agregada de OA para OA', certo? Então como que ficaria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio inicialmente que era dado aqui pelo ponto A, onde o nível de preços era P0 e a quantidade ofertada e demandada inicial era a quantidade Q0. Com essa situação nova aqui, provocada em conjunto ou ainda de forma isolada pela alteração de qualquer uma dessas três variáveis que nós discutimos, leva a uma alteração e ao estabelecimento de um novo ponto de equilíbrio que vai ser, onde a curva de demanda agregada intercepta a curva de oferta agregada, que é nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, nós observamos que houve uma redução do nível de preço, o nível de preço passa de P0 para P1, e a quantidade ofertada e demandada de bens e serviços passa de Q0 para Q1. Então, o novo ponto de equilíbrio aqui no ponto B nos mostra essa situação. O nível de preços diminui de P0 para P1 e a quantidade ofertada e demandada de bens e serviços passa de Q0 para Q1, ou seja, uma quantidade maior, tanto da oferta quanto da demanda, com nível de preço menor, certo? Por que a oferta aumentou? Porque em função da alteração daquelas três variáveis exógenas. Quais? Redução do custo de produção, permite a economia aumentar a produção e a oferta dos bens. Desculpa. Redução dos tributos que incidem sobre a produção, permite as empresas aumentarem a quantidade produzida e ofertada. E por fim, a incorporação de avanços tecnológicos, que também permite as empresas produzirem mais e ofertarem a quantidade maior de bens e serviços, certo? Então, era isso, Esse modelo de análise aqui, ele é bastante útil para a gente perceber o que acontece numa economia, fazendo essa análise macroeconômica de demanda agregada e oferta agregada, quando nós temos essas alterações, tanto em variáveis que provocam deslocamento da demanda, como nesse caso que a gente viu aqui, em variáveis que provocam deslocamento da curva de oferta agregada, ok?